Efésios é uma das cartas mais empolgantes que nós temos nas Escrituras. Se ela desperta em nosso coração, desperta em nosso interesse o desejo imenso de mergulhar no texto, e se pudéssemos, a gente não conseguia mais se desprender, dado a maneira como Paulo ele vai desvendando um mistério que até então só estava na mente de Deus e que era desconhecido da igreja. Ele diz que Deus, de forma muito prazerosa, ele desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O versículo 9, Paulo ele diz que Cristo, ou Deus, através de Paulo, ele então desvela, ele descortina, ele tira a cortina que estava por cima desse plano eterno, que até então era desconhecido, que era exatamente o plano de como ele iria salvar um povo, de como ele iria comprar um povo, colocar esse povo em um corpo chamado igreja, e como esse processo se daria desde a eternidade até o plano físico, esse plano terreno. Então é algo fantástico. Paulo ele está tão empolgado com a revelação que ele está recebendo e que ele está escrevendo, que ele não consegue nem fazer pausa. É como se fosse assim, olha, de uma pancada só, ele começa a escrever e vai escrevendo, e vai escrevendo, e vai escrevendo, ao ponto de que nós temos um dos maiores parágrafos de toda a Escritura. Quando você lê, você não vê ponto. Ele começa no versículo 3 e vai até o 14 sem parar escrevendo. Então ele está muito empolgado, ele está eufórico com toda a revelação que ele está recebendo, falando sobre a eternidade, falando sobre a história em que Cristo veio a esse mundo para pagar o preço e nos comprar para o seu Pai. Depois ele fala sobre a garantia da salvação na pessoa do Espírito Santo, que não tem como ser perdida, é garantida, a primeira parcela do pagamento que Cristo então efetua ali com a sua morte, nos comprando para o Pai dele, e nos comprando do próprio Pai. A ofensa dos pecados é cometida contra Deus, então todo pagamento tem que ser feito para o próprio Deus ofendido. E também já falamos sobre o versículo 3, sobre o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E a pergunta que nós levantamos já no versículo 3 é: que bênçãos são essas? E aí, Paulo ele vai alistando bênção a bênção que Deus nos agraciou e destinou ao seu povo. A primeira bênção que ele apresenta é a bênção da eleição. Depois ele apresenta a bênção da predestinação. Depois ele apresenta a bênção da redenção. E aí ele apresenta a bênção da revelação da vontade misteriosa de Deus para o seu povo. Depois ele apresenta a bênção da herança. Ele apresenta a bênção do selo, da garantia da salvação. Então ele vai mostrando passo a passo as bênçãos que Deus preparou para o seu povo desde a eternidade. E nós já começamos a falar sobre a primeira bênção, que é a bênção da eleição. A bênção da eleição é exatamente a escolha que Deus fez desse povo, a escolha desse povo que ele decidiu chamar para si, de fazer uma seleção, de uma escolha para si, de um povo que o seu filho iria morrer por este povo, pagando o preço, derramando o seu sangue e garantindo que essa eleição ela não seria perdida. Explicamos a eleição, qual o alcance dessa eleição em várias instâncias, quando se trata da eleição realizada por Deus. Hoje, eu quero falar sobre qual a finalidade da eleição. Nós fomos eleitos, ele escolheu um povo para si, mas qual a finalidade desta eleição? Primeiro, o propósito da eleição é que esse povo eleito, ele foi eleito para ser santo. Ele diz no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, que esse povo seria um povo separado, que esse povo ele seria um povo separado do mundo, separado do pecado, separado de uma multidão que caminhava para o inferno. Lembremos de que esse povo que caminhava para o inferno estava em um domínio, o domínio das trevas, o domínio do pecado, o domínio de um reino em revolta contra Deus, caminhando todos sem exceção e sem distinção em destino ao inferno. Esses eleitos, para que pudesse então, para a glória dele,
para o louvor dele, ser separado com uma única finalidade: viver para o louvor desse Deus. A ideia de santidade, irmão, não é apenas uma ideia de que eu sou puro, de que eu estou separado do mundo, no sentido de que eu não me envolvo com o mundo. Não, a ideia de santidade é muito mais profunda. A ideia de santidade é uma ideia de mudança de ambiente, ou mudança de lugar. A ideia é que Cristo, ele nos transportou desse reino e nos colocou em outro reino, o reino da sua glória, o reino do seu amor. Então, quando Cristo, ele separa esse povo, ele tira esse povo do reino das trevas e agora transporta esse povo para um outro reino, o reino da luz, o reino do seu amor, o reino da sua graça, o reino da sua misericórdia. E esse povo agora não é só um povo que é santo no sentido de que Deus nos salvou e ok. Não, nós estamos agora em um outro reino, no reino do nosso Deus. Ao mesmo tempo que estamos agora nesse reino, ao mesmo tempo nós caminhamos neste mundo, mas não caminhamos neste mundo em trevas, não caminhamos mais neste mundo dominado pelo pecado, em um estado de rebeldia, de revolta, de ódio, dominado pelo príncipe deste mundo. Não, agora nós somos servos de Cristo e vivemos para o louvor dele. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, nós encontramos aqui exatamente a santidade daquele que nos salvou e como devemos ser iguais a ele. 1 Pedro 1, 15 a 16 diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é uma ordem, porque muitas vezes a gente acha que santidade é uma ordem. A minha igreja é porque a minha igreja exige santidade, eu sou crente, eu sou evangélico, e a minha igreja não permite isso, não permite aquilo outro, a minha igreja, ela não permite certas coisas. Olha, não é a igreja que não permite, não é a igreja que proíbe, não. Na verdade, a igreja, ela está sob uma nova direção, depois que ela foi alcançada por Cristo, ela está sob a direção de Deus, que é um Deus santo. Então nós estamos sob o comando de um Deus santo. Nesse sentido, a santidade não é uma ordem, um mandamento. A santidade é um estilo de vida, certo? Quando ele diz, sede santo porque eu sou santo, ele está dizendo, esse é meu modo de viver, essa é a minha característica, a minha personalidade, o meu atributo, eu sou santo, e aquele que está comigo também precisa ser santo. O nosso Deus está separado de toda imoralidade, de todo mal, de todo pecado. Ele está completamente separado. Ele é tão santo que Tiago vai dizer que ele não pode nem mesmo contemplar o mal por ser santo e puro. Então nós precisamos entender que a eleição tinha um propósito. Era que esse povo fosse um povo santo, separado, tirado de um mundo de trevas e colocado em um mundo de luz, em um mundo de amor, de misericórdia, um mundo da graça de Cristo, que alcançou esse povo. Então essa é a primeira finalidade sobre a questão da eleição. Quando nós tratamos esse tema, é um tema que mexe com o nosso coração. Porque eu, pastor Ricardo, homem orgulhoso, eu quero ter participação em tudo. Eu quero de alguma forma ter a participação na minha salvação, que eu de alguma forma eu contribuí para ser salvo. Mas nós vamos descobrir no capítulo 2 que ninguém salvo teve participação na sua salvação. O capítulo 1 é a revelação do plano, de como Deus planejou salvar esse povo. O capítulo 2 ele mostra como esse povo foi encontrado. Como é que esse povo foi encontrado no capítulo 2 de Efésios? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos. Como foi que você foi encontrado? Morto. Sabe o que significa a palavra morto aqui? A palavra morto é para alguém completamente insensível aos estímulos do Espírito Santo. Era alguém sem vida e ele não reagia a nenhum estímulo emitido por morto, enterrado em um cemitério, em um lugar tenebroso. Ele foi encontrado morto. E o que foi que matou esse homem? Delitos e pecados. A palavra delitos é para dizer que este homem morto, ele estava fora do caminho.
e não conseguia mais voltar para ele, certo? O homem morto fora do caminho, tudo que ele consegue fazer é criar ídolos, é conseguir fugir de Deus, é conseguir se afastar de Deus o quanto mais ele pode. É a natureza do homem, é como um leão. Tem pessoas que acham que pode criar um leão ele tomando leite. Isso aqui é um leão, desde filhotinho ele só toma leite. Um dia de repente vão chegar em casa e ele devorou o dono, devorou a família inteira. Porque a natureza do leão não é para tomar leite, é carnívoro, come carne, é um predador. Ele não nasceu para tomar leite. O ser humano, ele tem uma natureza pecaminosa, ele não quer Deus. Não, pastor, eu desejei Deus. Desejou não. Foi Deus que colocou no seu coração a vontade de querer Ele. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, é fantástico isso, porque o texto é impactante, irmão. É chocante esse texto de Romanos 3, a partir do versículo 9, quando Paulo diz assim: que se conclui? Ele faz uma pergunta retórica: temos nós qualquer vantagem? Essa pergunta é sobre o pecado. Ele está perguntando: temos nós vantagem sobre o pecado? Paulo responde: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí Paulo vai descrever como esse homem, que não tem vantagem contra o pecado, e não pode reagir, e sem Deus ele nada pode fazer, nem mesmo dizer eu creio. Aí ele vai dizer como é que o homem está completamente corrompido, depravado, e esse homem não busca Deus. Ele começa a dizer, olha só, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Isso é um testemunho próprio Deus. Ele buscou no planeta inteiro, em todas as terras habitadas, alguém que fosse justo. E ele diz, eu não encontrei ninguém. Não há nenhum justo, nenhum. Mas a coisa pior ainda. Ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo está dizendo que intelectualmente eu não compreendo Deus. Paulo está dizendo que Deus para mim é algo incompreensível. Por mais que eu tenha a capacidade intelectual mais avançada do mundo, o homem mais inteligente do mundo, ele não consegue compreender Deus. E o pior, por não compreender, ele não busca Deus. Certo? Então Paulo está dizendo, ele não entende. Então aqui nós já temos um problema grave do pecado. O pecado afetou a minha capacidade intelectual, de pensar, de razão. Afetou a minha cognição. E o pior é que eu não quero Deus. Eu não desejo Ele. Não tenho vontade de querer Deus. Continua. Aí ele diz, todos se extraviaram. Olha só, todos se extraviaram, todos se perderam. Aí continua, a uma se fizeram inúteis. São pessoas completamente sem qualquer utilidade para Deus quanto à salvação. Não tem qualquer utilidade. Não desejam Deus e não querem Ele, estão fugindo dEle. Aí ele continua, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Primeiro ele diz que o pecado afetou a minha razão, a minha capacidade de pensar. Depois ele diz que o pecado afetou a minha vontade. E como o pecado afetou a minha vontade, eu não quero Deus, eu me afasto dele. Depois ele diz que o pecado afetou os meus lábios. Depois ele diz que o pecado afetou a minha garganta. Depois ele diz que o pecado afetou a minha língua. Depravação total. Depois ele diz que o pecado, no versículo 14, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Mais uma vez, versículo 17, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Como Deus salvou o homem sem que o homem tenha participação absolutamente de nada. E ele salvou a partir de quê? A partir de um plano que ele elaborou. Ele elegeu um povo, e esse povo que ele elegeu não queria nada com ele, depravado, imoral, fugindo dele, não tinha vontade por Deus, não queria nada com Deus. Mas Deus, ele buscou um povo para ele. Qual o propósito? Para louvor da sua glória. É injustiça
Injustiça, irmão, injustiça da parte de Deus, Deus jamais será injusto. Porque o ato de salvar não é injustiça, é um ato de graça, de misericórdia. Sabe qual é a justiça que ele está aplicando naqueles que ele não salvou? Condenação. Aí sim, isso é justiça. Porque todos estavam em um estado de revolta e ele decidiu, desse povo, salvar alguns. Pastor, mas como pode? Ele predestinou alguns para o inferno, ele elegeu alguns para o inferno e outros para o céu? Não existe isso na Escritura, isso é um argumento na base da ignorância. Uma pessoa que diz assim, Deus predestinou uns para o céu e para o inferno, essa pessoa desconhece as Escrituras. Essa pessoa, ela não entende o que é predestinação. Predestinação não é para condenar, predestinação é para salvar. Ele é o Deus que procura os adoradores. Não é eu que procuro Deus, é Ele que me busca. Por quê? Eu estou morto, não tenho vontade de querê-lo. Eu sigo a minha vida, o meu bel prazer, sem vontade nenhuma de desejar esse Deus. Então, amados irmãos, nós temos aqui a eleição com uma finalidade. E esse povo foi encontrado em um estado total de depravação. Efésios capítulo 2, ele nos encontrou mortos. E como era que estávamos mortos? Delitos e pecados. Mas era muito pior ainda, a situação era completamente depravada, um negócio completamente sem sentido algum para que alguém reaja aos estímulos de Deus. Ele diz, nos quais andastes outrora. Quando ele diz assim, ó, nos quais andastes outrora, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo àquele que foi eleito, predestinado, redimido, que o Espírito Santo habita dele. Ele está falando de todos aqueles que ele descreve no capítulo 1, que em primeiro momento são os irmãos da igreja em Éfeso. A carta que ele está escrevendo. Então ele diz, nos quais andastes outrora. Aí ele vai dizer como era que as pessoas andavam quando Cristo salvou elas. Diz assim, olha, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, aí Paulo se inclui, andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, aqueles que foram salvos, foram encontrados nessa situação. Quando ele diz assim, como também aos demais, ele se refere a quem? Aqueles que não foram eleitos, não foram predestinados, não foram redimidos, não alcançaram, não foram habitados pelo Espírito, ele diz, como os demais. Porém, Cristo, ele nos salvou. Ele não diz salvou todos. Então nós temos aqui Paulo descrevendo como fomos encontrados por Deus e quando salvo por ele, qual era o nosso estado de completa depravação. Aí ele vai dizer que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que a fé que eu respondi dizendo eu creio, não estava no meu coração. Quem foi que colocou a fé no meu coração? Foi Deus. Ele diz que a fé que me fez crer, não foi eu que produzi. Por que não foi eu que produzi? Morto, sem vida, filho da ira, rebelde, fugindo de Deus, odiando Ele, em estado de rebeldia. E aí Ele me encontra nesse estado, e nesse estado Ele me salva. Não de obras, para que ninguém se glorie. É difícil entender isso? É difícil entender que a obra de salvação é uma obra unicamente de Cristo? Inclusive, quando Cristo fala com os discípulos sobre ser salvo do jovem rico, que volta triste para casa, porque Cristo diz, pois prove que você me ama. Vende tudo que você tem, distribua com os pobres e venha me seguir. Cristo estava dizendo, cumpra os 2 grandes mandamentos que vocês têm observado, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você me disse que me ama? Então cumpra esses 2 mandamentos, aí você será salvo. Ele foi capaz de cumprir? Porque ninguém é capaz de ser salvo por mérito pessoal, ninguém. Aí os discípulos, quando ouviram aquilo, perguntou, meu Deus do céu, quem pode ser salvo? Aí Cristo diz, é impossível ao homem. É impossível o homem ser salvo. Aí em seguida Cristo declara, mas para Deus tudo, a salvação
é um milagre. Quando Cristo te salvou, Ele realizou um milagre. Qual foi o milagre? O milagre da ressurreição. Você foi ressuscitado, versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: Cristo me encontrou morto, sem vida. E sem vida, ao me encontrar nesse estado, Ele infundiu em mim vida que não existia. Aí ele diz: somos salvos por graça. E ao ser encontrado nesse estado, ele então pega esse salvo, encontrado em um estado de humilhação, de miséria, de morte, de rebeldia, dominado pelo diabo, dominado pelo mundo, dominado pela sua natureza, fugindo de Deus. Ele pega essa pessoa e ele transporta agora para o seu reino. Tudo para o louvor da sua glória. Nós cantamos hoje, quem somos nós? O hino que nós somos nós diz exatamente isso. Um hino de uma teologia profunda, de uma teologia centrada na obra redentiva de Cristo. Ele nos escolheu para o louvor da sua glória. Essa é a primeira finalidade, foi assim que nós fomos encontrados. Foi assim que todos nós fomos encontrados em um completo estado de depravação total. A segunda finalidade, porque fomos eleitos para sermos irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis não significa perfeição. Então, o que é ser irrepreensível aqui? Já que não é perfeição. A irrepreensibilidade é de que esse povo será acusado, esse povo será perseguido, esse povo será acusado por todo tipo de acusação danosa, mas esse povo irrepreensível deve estar acima da acusação. Isso é ser irrepreensível. Certo? A irrepreensibilidade é que esse povo deve estar acima do pecado, acima da acusação, acima do erro, acima do dedo apontado para você, que você esteja acima disso, e que ao ser investigado, todo o processo de acusação, você seja encontrado inocente. Às vezes quando as pessoas falam assim: pastor, eu estou tão machucado, tão magoado, olha, me ofenderam, me chamaram disso, me chamaram daquilo outro, falaram coisas de mim que eu não sou, pastor. Eu falei: fique feliz, irmão. Roubador, não sendo um ladrão, do que ser acusado como ladrão sendo ladrão. Certo? Então, quando alguém diz assim: falaram tanta miséria sobre mim, falaram que eu trato mal a minha mulher, isso é mentira, eu não trato. Falaram que eu trato mal os meus filhos, falaram aí que eu sou um péssimo crente da vizinhança. Pastor, isso é uma calúnia, eu estou tão machucado, o coração tão ferido, eu estou mal, pastor, acho que eu não vou mais seguir a vida, eu acho que eu vou morrer. Aí eu tenho dito: acalme o seu coração, fique tranquilo, dê glória a Deus, porque você não é um pai ruim. Que tudo isso é uma calúnia, porque você está acima da acusação. Agora é triste, né? Quando um crente é acusado e se comprova que de fato a acusação é verdadeira, e é triste. Certo? É triste. Então, irmãos, a irrepreensibilidade é que esse povo estará em um mundo em revolta contra Deus, um mundo impiedoso, um mundo de pecado, um mundo que odeia a Deus, mas esse povo está acima de todo esse ódio, e que esse povo está acima de qualquer calúnia, que esse povo estará acima de qualquer acusação, que esse povo estará acima de qualquer blasfêmia, que esse povo estará acima de tudo isso que falam contra a igreja. É para isso que Deus elegeu esse povo, para ser santo e irrepreensível, acima da acusação. Então, irmãos, essa é a finalidade da eleição. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensível. Santos e irrepreensível perante Deus. Perante Deus, a ideia da palavra perante, quando ele fala aqui perante Deus, a ideia é de na sua presença. Santo e irrepreensível na sua presença. Deus nos escolheu de entre uma multidão de perdidos para pertencermos a Ele. A expressão perante Ele pode ser traduzida em sua
presença. Talvez fosse a melhor tradução do grego para o português, em sua presença. Isso significa que nós vivemos para Ele. Estamos em sua santa presença 24 horas por dia da nossa existência. Bem como também os nossos atos e palavras estão diante dEle. E toda a nossa vida deve ser para o louvor da sua glória. E eu quero encerrar nessa noite, irmãos, trazendo aqui rapidamente umas 2 ou 3 aplicações. Primeiro, como eleitos de Deus, não devemos viver de acordo com a etiqueta mundana ou com a etiqueta do mundo. Quantos de nós estamos envolvidos com o mundo e até com ações pecaminosas, exatamente porque nós nos moldamos ao estilo mundano e o mundo não tem se moldado à igreja, na verdade tem tentado deformar a igreja. Como salvos, não devemos nos conformar com o sistema moral mundano sobre vestimentas, sobre música, sobre esporte, sobre lazer, sobre a fé. Não podemos viver de acordo com a etiqueta que o mundo nos apresenta. Como devemos nos vestir? É de acordo com a Bíblia. Como devemos nos portar? É de acordo com uma Bíblia. Como devem ser meus relacionamentos? De acordo com uma Bíblia. Seja homem ou mulher, nós precisamos viver de acordo com as Escrituras. E quando se fala de santidade, tem uma palavra muito importante que devemos aplicar em nossa vida: decência. Um homem decente não expõe seu corpo sexualmente, porque sua atitude pode defraudar muitas mulheres. Por exemplo, tem homens que são saradão, né, faz academia, ficam fortes, aí o cara tira lá uma foto, né, com o peitão inchado, mostrando para a turma, ou então vai na praia, tira uma foto só de sunga de banho, posta nas redes sociais. Biblicamente, isso é imoralidade. Biblicamente, isso é defraudar alguém que você não pode satisfazer o desejo dessa pessoa. Então, um crente decente não pode expor seu corpo sexualmente para ninguém. Se você é solteiro, deixe para expor o seu corpo para a sua futura esposa. Porque esse corpo bonitinho, lindo, maravilhoso, terá uma dona um dia. Então guarde toda essa beleza para a dona do seu corpo. Porque Paulo diz que o homem é dono do corpo da mulher, e a mulher também é dona do corpo do seu marido. Então você, mulher, que é uma princesa, ainda vai casar, né? Tem alguém que vai casar? As jovens, guarde o seu lindo corpo para o homem que Deus está preparando para você. Que o seu casamento seja um casamento de uma princesa. Que você seja conduzida para o ambiente de amor nos braços pelo homem que vai cuidar de você. Não seja uma vitrine onde todo mundo experimenta e ninguém leva para casa. Já foram a alguma loja de tecido, de produtos que está no final de varejo? Você chega lá e olha, todo mundo olha, não tá bom não, os melhores produtos já foram vendidos. Então nessas lojas de liquidação, geralmente você vai e não compra nada. Todo mundo experimenta e ninguém leva para casa. Você homem, você mulher que está para casar, guarde-se para a dona do seu coração. Guarde-se para o dono do seu coração, para o dono do seu corpo. Você que é casado, homem casado, que foi eleito para ser santo e irrepreensível, não exponha-se sensualmente. Porque você já tem uma dona. E você deve se expor sensualmente para a dona do seu corpo. Você, mulher casada, dentro da decência que a Bíblia apresenta, não exponha o seu corpo para os desejos de homens carnais. Nós precisamos ensinar bem o nosso povo. Eu sei que eu fico com medo às vezes, eu fico assustado, apavorado, não sei como será a reação, mas nós precisamos fazer isso por amor aos irmãos. E por quê? Pastor, não está certo isso. Pastor, dessa forma não está correto. Precisa mudar. E quando a gente pede perdão, irmão, a gente se corrige, isso não nos diminui. Isso nos dignifica. Isso nos engrandece. A pessoa passa a nos respeitar ainda mais. Então você homem, você mulher,
como santo e irrepreensível que precisa ser, não deve andar de acordo com a etiqueta desse mundo. Preserve-se para a sua mulher. Evite ficar sozinho com mulheres, você homem. Então, homem casado, mulher casada, evite ficar sozinho com mulheres, sozinha com homens. Evite. Até mesmo porque se sair algum comentário danoso, como você vai provar que é inocente? Como você vai provar que não tem culpa no cartório? Precisamos manter exatamente essa atenção, muito cuidado com tudo isso. Por último, como eleitos de Deus, não devemos viver de acordo com a ética do mundo. O mundo está podre e como crentes não devemos mergulhar nessa podridão. Como é fácil abraçar, irmão, a ética podre desse sistema corrupto tão valorizado pelo mundo. A ética secular é uma mentira e uma desvalorização daqueles valores que a Bíblia nos apresenta de acordo com a nossa fé em Cristo. Hoje a mentira é o que está no alto, a verdade é o que menos interessa. Quantos cristãos, irmãos, são assediados a mentir? Quantos crentes são assediados sobre uma falsa moralidade para que falte com a verdade, falte com a honestidade? Quantos de nós somos assediados com propostas aparentemente vantajosas? Quantos de nós? Quantos cristãos, para muitas vezes encobrir seus maus feitos, têm acalentado o seu coração dizendo que foi só uma mentirinha, foi só um engano, foi só uma traição, foi só um probleminho bobo? Na verdade, tudo isso, irmão, é a ética mundana infectando o meu coração e a minha mente. Precisamos ter muito cuidado. Irmãos, que Deus nos abençoe, porque nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Precisamos estar acima da acusação e fomos separados para viver para a glória de Deus e para o louvor dele. Que Deus nos abençoe.